a grande dificuldade naquele momento era entender o que era o observatório. A gente tinha muito pouca experiência no nível do governo de entender e funcionar como funciona o observatório e o que é um observatório. Começou ali naquele momento a constituir uma ideia de uma unidade, né, de uma entidade que pudesse fazer todo esse levantamento de dados, organizar a informação, estruturar essa informação, que ela pudesse servir de insumos para o processo de planejamento. No Brasil, não existiam estruturas de observatórios para o setor de transportes, como era o nosso, então teve mais esse desafio de mostrar o que era esse instrumento. Em 2017. Então a gente observou que o projeto do observatório ele iria demorar demais da forma que estava sendo desenvolvido. Eu tenho uma longa relação com o Brasil, graças à sua participação em diversos projetos de transportes e de suas infraestruturas. E, em especial, com a antiga EPL, com quem colaboramos desde sua criação. Foi fundamental essa parceria com a Eneco também, né, que deu muita informação para que a gente pudesse ter um observatório com a qualidade que é o observatório hoje, né? Então não foi um processo fácil, é um arranjo inovador, foi a primeira vez que a gente fez algo semelhante e que se mostrou muito positivo e que apresenta hoje os resultados que a gente tem com os 10 anos do Observatório Nacional de Transporte e Logística e o sucesso, né, que esse instrumento traz para a condução de políticas públicas no Brasil. Era muito complexo na proposta que era muito ambiciosa e muito, digamos assim, à frente do seu tempo. Tropicalizar isso para a nossa realidade, para o nosso momento e conseguir os dados. Acho que a grande dificuldade que a gente teve lá no início foi onde é que nós vamos garimpar esses dados para compor o que é hoje o observatório. E várias iniciativas surgiram ao longo desse caminho. Só que nenhuma dessas iniciativas conseguiu se concretizar. Assim, foi um marco para o observatório, né, dentro desses 10 anos, quando a gente começou a olhar para fora da empresa, da EPL como uma empresa pública, olhando o Estado brasileiro como um todo, que é carente de informações. Nessa época começamos a fazer associações com entidades, com todos, para que fornecessem os dados, para que nós pudéssemos ter esses dados concretos, para que os observatórios pudessem fornecer e compactar esses dados para poder ter informação segura sobre esses dados. A gente foi firmando essas parcerias e essas parcerias surtiram os efeitos iniciais que as informações foram chegando das mais diversas formas, via e-mail, via até mesmo meios físicos, através de pendrive e tudo mais, mas a gente fez acontecer. Um convencimento dos órgãos, né, das unidades, perceberem o valor que você tem em ter uma decisão fundamentada, subsidiada por uma informação qualificada, da relação ganha-ganha, né? Que se você me der uma parcela da informação que você tem, quando eu junto isso com outras parcelas da informação de outras entidades, eu consigo cruzar esses dados e consigo fazer uma leitura de como o setor de transportes hoje e naquela época estava operando. A percepção de que o observatório deveria ser mais para fora da EPL, de que trabalhar internamente, é pela a própria definição do observatório. Resolvemos botar esses dados publicamente para que eles fossem acessados por todos, gratuitamente, né? Nós precisávamos dar vida a isso, mostrando para o setor que o observatório ele existia, né? E estava sendo muito popular o trabalho com análises de dados, né? Com painéis analíticos. Gente, quem trabalha com planejamento e faz parte até da minha formação profissional, sou economista, eu preciso de informação, eu preciso de dado. Onde é que eu vou conseguir dado com facilidade hoje no Brasil sobre infraestrutura de transporte e logística, a não ser no observatório? Não existe outro lugar. Ele começou pequeno, né? Foram uma reunião de dados do que existia, foi crescendo muito e aí se tornou assim
uma referência, né? O que você precisa de informação bem de qualidade sobre infraestrutura, você consegue obter ali. A gente reconhece ali um trabalho de captação de dado, de refinamento do dado, né? De transparência mesmo, de onde esse dado está vindo, de periodicidade. E quando você fala de dados, você tem que lembrar que você tem as fontes de dados públicas, tá? E as fontes de dados de empresas e de associações que são privadas e têm algum nível de restrição, né? Então, assim, a partir do momento que a gente consegue consolidar tudo isso, tratar e dar publicidade, essa acho que é um dos ativos mais importantes, mas a gente tinha qualidades muito marcantes que facilitou o trabalho, que era um corpo técnico extremamente qualificado e preparado, base de dados robustas, tá? E reputação de projetos bem estruturados e de estudos muito bem feitos. No Brasil, não existiam estruturas de observatórios para o setor de transportes, como era o nosso, então teve mais esse desafio de mostrar o que era esse instrumento. O observatório é uma base confiável que está embaixo disso tudo, né? Como se fosse um colchão que pode estar dando essa tendência e demonstrando a confiabilidade nos dados. O transporte e a logística é o direito dos direitos. Porque você só tem direito à alimentação, à saúde e à educação se você conseguir transporte adequado. O observatório hoje, no Brasil, e posso dizer que para o mundo, é hoje uma fonte de informação estratégica para a garantia desse direito para a sociedade. Eu entendo que nós temos um padrão de dado consolidado, que nós conseguimos compilar esses dados e ver as distorções que tem um com o outro e nós conseguimos compactar isso e realmente ter dados concretos. O observatório, se você for parar para pensar, que quando você tem projetos e os projetos são relevantes para o país, no setor de infraestrutura, né? Toda uma carteira que o governo federal está ali colocando nos roadshows, com parceiros internacionais e tudo mais, essa relevância estratégica para o desenvolvimento do país. Atualmente, o Observatório conta com cerca de 50 fontes de dados, né? Nós trabalhamos com, em média, umas 250 conjuntos de dados e informações. O Observatório ele é um ser vivo, dinâmico. Então, a facilidade em navegar, né, assim, a acessibilidade para você ter os dados, a organização. Então, acho que todos esses aspectos vai trazendo para nós, agora falando como usuária, que é um dado confiável, né, um dado com qualidade. O observatório ele tem que ser a homepage inicial para qualquer pessoa que trabalha com dados e quer transformar essas evidências e esses dados em alguma coisa, em uma decisão, em um plano, em um estudo. Então, assim, a gente usa muito, a gente consome muito, é uma fonte de dados robusta, confiável.